eu sou Sandra Sufiati, é um prazer poder estar falando com vocês. Primeiramente eu quero me apresentar, dizendo um pouco da minha história profissional. Eu sou formada pela Universidade de São Paulo em Psicologia. Desde 1975 eu me dedico à clínica, à psicoterapia clínica. E minha formação é toda dentro da área da psicoterapia corporal, mas depois de um determinado momento da minha carreira, eu fui também integrando a dimensão espiritual e viajei para o México, morei no México, e aí conheci também o trabalho da Eva Perracos, do Pathwork, fiz a formação. Sou facilitadora de constelações familiares, desenvolvi um método de trabalho de corpo e voz que se chama Corpo Sonoro, enfim. E hoje eu faço uma síntese desses conhecimentos todos. Estou participando desse congresso virtual e especificamente eu venho hoje falar para vocês sobre o México Sagrado, que para mim é um grande arsenal de conhecimento e de sabedoria. Então, acho que antes de começar a falar um pouco sobre a minha experiência no México e falar um pouco sobre a Toltequidade, que é a matriz filosófica e espiritual do México Antigo, gostaria de cantar uma música em náhuatl, que é um idioma pré-hispânico e que fala sobre o sol. Na verdade, a tradução dessa música é Deus Sol, querido Sol, você que é o grande doador da vida, que você continue doando a vida e eu entrego o meu coração e minha vida a ti. Então eu vou fazer essa música em náhuatl, vou cantar ela 2 vezes. Tonatiuh, Tonatiuh Nehuani Manalis No Yolotzin Tonatiuh, Tonatiuh Nehuani Manalis No Yolotzin. Bom, isso para vocês ouvirem, escutarem um pouco o idioma que foi falado antes da chegada dos espanhóis. Os espanhóis chegaram no México em 1519 e na verdade são 7.500 anos de civilização. A civilização mexicana, ela começa com a invenção do milho. Vejam vocês, o milho foi uma invenção dos mexicanos. Na verdade era um capim usado um pouco como pasto, que por transmutações genéticas acabaram dando no nosso milho. Eu também não sabia disso, mas na verdade o milho ele é o fundador da civilização mexicana. Então a civilização mexicana começa com a invenção do milho, onde de nômades eles começam então a se fixar em alguns pontos do México, e ela termina com a chegada dos espanhóis em 1519. O que eu tenho um pouco para dizer para vocês é sobre como que essa cultura chega até nós ocidentais, para começar a falar um pouco da cultura. Vocês já devem ter ouvido falar, ou não, sobre a obra do Carlos Castaneda, que foi um antropólogo que vai para o México na década de 60 para estudar a cultura mexicana
e lá ele conhece um indígena, um sábio mexicano, que o toma como discípulo. E através, então, do Castaneda, o Dom Juan, que é esse sábio indígena, começa a passar toda a filosofia do México Antigo. Na verdade, apesar do México ter várias etnias, então existem os olmecas, existem os toltecas, existem astecas, existem maias, mas no fundo existe uma única matriz filosófica e espiritual que se chama toltequidade, né? E a toltequidade, na verdade, é um acervo assim, muito grande de conhecimentos que abarca a área da educação, a área da medicina, a área da alimentação, a área da agricultura, e, enfim, é uma cultura muito, muito rica. E eu conheci o México através de uma psicoterapeuta que veio para o Brasil em 1981, chamada Blanca Rosa Inurve, e eu tive um impacto tão grande assim através do trabalho com ela que eu resolvi que eu iria para o México. E também nessa época eu já estava lendo a obra do Castaneda e fiquei muito curiosa, né, muito instigada, e resolvi ir para o México sem conhecer o México. Morei 1 ano e meio lá, eu já clinicava em São Paulo há 9 anos, eu interrompi esse primeiro ciclo da minha vida profissional aqui e fui para o México para ser discípula da Blanca, aluna, auxiliar dela em psicoterapia, e fiz muito tempo de psicoterapia também com ela, então fui paciente dela. E nesse período eu tive a oportunidade de conhecer a medicina tradicional indígena através de conexões que ela foi fazendo, né? E eu tive acesso a alguns xamãs. Eu não diria xamã, mas para vocês entenderem, né? Que na verdade são pessoas muito sábias, que fazem trabalhos de cura. Xamã, na verdade, não é uma palavra que se usa no México, ela não existe no México. No México a gente fala de médicos tradicionais. E nessa época, então, eu fui iniciada, né, por alguns deles. E a primeira coisa que me chamou, assim, muito, muito atenção, né, dentro do dia a dia do mexicano, que ainda preserva a tradição. Não existe separação entre o que é sagrado e o que é profano. Então, a primeira dica para vocês: acordou? Vá até a parte externa da tua casa, abra uma janela, veja como é que você pode receber a entrada do sol dentro da tua casa, dentro do teu coração e principalmente dentro dos olhos. A Dona Modesta, que foi minha mestra indígena por muitos anos, ela faleceu já há uns 3, ela ensinou um exercício que ela fazia diariamente assim que ela acordava. Ela se colocava diante da luz do sol e inspirava apenas com um olho, primeiramente, né, essa luz, umas 7 vezes, depois ela trocava de mão, mesma coisa, ela fazia com que o sol entrasse dentro dela através do olhar, também inspirando essa luz por umas 7 vezes, e fazia uma oração de agradecimento. Um pouco esse sentido da música, né, que eu contei logo de cara para vocês. Ela agradecia ao sol como a um grande Deus que estava mais uma vez possibilitando que ela estivesse viva, né? Então ela agradecia por esse novo dia e pedia
energia, vitalidade, determinação, força, sabedoria, amor. Então, primeira dica, todas as qualidades de energia positivas que no dia você esteja precisando, você pede nesse momento da entrada da luz do sol dentro do seu corpo. Você pode criar algum outro exercício ou algum outro ritual, mas a ideia é essa, né? Quer dizer, como começar o dia agradecendo essa oportunidade e captando a energia solar, através da respiração e através dos olhos. Então, como eu dizia para vocês, né? Quer dizer, não existe essa separação sagrado-profano. Então, se você vai preparar um alimento, você prepara de uma maneira a agradecer a vida que está sendo oferecida através do alimento. Existe um conceito dentro da filosofia do México Antigo, que é a impecabilidade. E que depois eu vou falar um pouco sobre o caminho do guerreiro, mas eu já posso adiantar que a impecabilidade é o princípio que rege a vida do guerreiro. Guerreiro aqui não tem nada a ver com destruição, é um conceito novo, que é guerreiro espiritual, na verdade, né? E depois eu vou falar um pouco sobre o que é ser um guerreiro espiritual. Mas já posso adiantar que o conceito da impecabilidade, que é você dar o melhor de si em tudo que você está fazendo, é uma das matrizes, né, dessa filosofia. Então você está preparando o seu café da manhã, você vai estar totalmente presente naquilo que você está fazendo, que isso também é um outro princípio, né? Eles conseguem estar muito mais no aqui e agora, me chamou muito a atenção isso neles, né? Como eles fazem cada coisa do dia a dia de uma maneira consciente, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira a estar focado naquilo que ele está fazendo. Então talvez essa também possa ser uma outra dica, né? Como que você, pela intenção, pode estar com a atenção plena naquilo que você está fazendo, momento a momento. Então, isso também é uma maneira, né, da gente poder tocar o sagrado, a presença, né, a sagrada presença, né, você poder estar 100% no aqui e agora. Outra coisa que me chamou muito a atenção, assim que eu cheguei no México e comecei a fazer parte do dia a dia dessa cultura. Lá não existem médicos alopatas, nesses pueblos, né? Não estou falando das grandes cidades, estou falando de pueblos indígenas por onde eu pude viajar e ficar e conviver e aprender, né? Então, todos entendem de ervas, todos entendem de cura através das mãos, os partos são todos feitos dentro das casas e, em último caso, se recorre a um médico alopata. Então, isso também é algo bastante importante que a gente possa refletir, né? Nós estamos no Brasil, nós temos uma infinidade de saberes populares ligados, por exemplo, a ervas medicinais, e a minha sugestão, meu convite para vocês é: por que não começar a aprender a como plantar uma erva que pode servir para um resfriado, pode servir para uma dor de estômago, pode servir para uma disenteria, pode ajudar a desentupir o nariz, porque na verdade a gente também conta com esses conhecimentos, né? O Brasil também é um país muito rico em saberes tradicionais. Então, quanto mais a gente puder não depender das empresas farmacêuticas, melhor, né? Então, o que eu via muito acontecer era isso, né? Quer dizer, eles plantavam os seus próprios remédios e eles se curavam através deles.
Que mais que eu posso contar que me chamou muito a atenção nesse primeiro momento de contato? A impressão que eu tenho é que eles estão em oração o tempo todo, né? Que eles honram o tempo todo as forças da natureza, eles honram o tempo todo o sol, a lua, as estrelas, o céu, a madre terra, né? Vou cantar uma música para vocês que fala um pouco sobre os 4 elementos, que também é algo que vem, né, da tradição tolteca. Você está no teu centro e no teu eixo e no teu equilíbrio quando os elementos terra, água, fogo e ar estão em equilíbrio, tanto no nível corporal quanto no nível mental. Então tem uma música que vocês podem aprender, eu vou cantar e vou repeti-la por 2 vezes. E que é uma chamada para os 4 elementos. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu aliento, que é sopro, meu sopro de vida, e fogo, meu espírito. E fora essas canções, porque também eles cantam muito, eles têm uma tradição musical bastante rica, né, onde eles usam as maracas como instrumentos de poder, os tambores, o caracol. Eles também têm alguns cânticos, né, que são bastante repetidos dentro das famílias. Que mais que eu posso dizer para vocês que me chamou muito a atenção? Os sonhos, né? A gente não tem muito essa noção de que os povos tradicionais, os povos antigos, eles têm uma psicologia que é própria, né? A gente acho que a psicologia começa no mundo ocidental, e na verdade não é nada disso. Porque veja que interessante. Eles sabem muito bem que nos sonhos existem mensagens importantes que vêm, né? Então, a maneira que eles têm de trabalhar com esse nível simbólico da existência acabou de acordar e despertar, contar os sonhos da noite dentro do contexto da família. E aí conversar sobre o sonho. Que isso também é uma coisa que me surpreendeu muitíssimo, que a psicanálise faz, né? Porque a interpretação dos sonhos do Freud começa em 1900, né? No início do século. Então, gente, eu acho que essa possibilidade de vocês despertarem, fazerem uma saudação ao sol, e na hora do café da manhã poder introduzir esse tema dos sonhos, seja com uma amiga, seja dentro da tua família, seja com o teu companheiro, eu acho que é uma maneira muito boa do dia poder começar. Isso a gente pode fazer já, né? Se vocês quiserem experimentar, falar sobre seus sonhos, convidar as pessoas que estão na mesma casa, durante o café da manhã, falarem sobre seus sonhos, vocês poderem conversar sobre isso. Não precisa ser psicoterapeuta para interpretar sonhos.
Eu acho que a interpretação de sonho é algo que é muito intuitivo. E lógico que se você está com mais pessoas, mais interpretações e mais significados você pode estar dando àquilo que foi sonhado. Então agora eu gostaria de começar a falar um pouco sobre o caminho do guerreiro como um caminho de desenvolvimento espiritual. Existe uma frase que eu gosto muito de um mexicano vivo atualmente, que é um dos difusores da cultura mexicana, que é assim: o guerreiro busca, através da impecabilidade, a totalidade de si mesmo. Os seus inimigos são suas debilidades, seus vícios, inconsciência e irresponsabilidade. Então aí eu acho que já temos um grande trabalho, né? Primeira coisa é como fazermos sempre o melhor, como sermos impecáveis o tempo todo. Por quê? Isso que eu estou fazendo agora, que é falar com vocês, pode de verdade ser o meu último ato aqui na Terra. Esse é um princípio, é uma pedra fundamental dentro da cultura mexicana. A morte como companheira. Então, o guerreiro, ele sempre tem a morte ao seu lado. E ele é consciente de que ele não tem muito tempo, né? E, portanto, ele precisa ser impecável. Então, a impecabilidade, como já falei anteriormente, é uma conduta que a gente tem que ter, é uma forma de conduta que a gente tem que ter se a gente quer ser um guerreiro espiritual. E totalidade de si mesmo significa sermos conscientes de todos os níveis do nosso ser. Nós temos o nível físico, nós temos o nível mental, o nível emocional, o nível social, o nível ecológico e o nível cósmico. Dentro da concepção, né, indígena, você chega na totalidade de si mesmo se você tem consciência desses 6 níveis do teu ser. Então, talvez isso também possa ser uma dica, né? Que cuidados eu estou tendo para ser impecável no nível do meu corpo, no nível dos meus pensamentos, no nível dos meus sentimentos, o que eu estou fazendo pelo coletivo, quais são as minhas boas ações que contribuem para o coletivo, o que eu estou fazendo de bom para a natureza, que é o nível ecológico, e como que eu exerço a minha espiritualidade no mundo. Então, essa é uma maneira de entendermos a totalidade do ser. Uma outra maneira que também é considerada uma forma, né, da gente poder estar mais unificados se você pensa numa cruz, como que você unifica o espírito e a matéria? Então, no norte dessa cruz existe o espírito, no sul existe a matéria. No leste existe o mundo racional, a mente racional, e no oeste existe a mente irracional e a intuição. Então também, esse é um outro mapa, né, que pode servir para que a gente chegue à totalidade do nosso ser. Como é que a gente junta nossa vida material, concreta, mundana, profana, com o nosso ser mais luminoso, mais espiritualizado, mais cósmico, e como que a gente também transita entre mente racional e mente irracional.
É como é que a gente pode transitar por níveis de realidade que sejam, às vezes, neste nível, né, da realidade ordinária, mas que também podem ser níveis de realidade à parte, que é como o Dom Juan denomina, né, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que não é visível a esses olhos físicos. Então, totalidade do ser é um pouco isso. Como é que a gente junta nossos pedaços, como é que a gente traz de volta partes da nossa alma que ficaram perdidas, né? Às vezes em situações de vida, às vezes em relacionamentos. E como que a gente também vai trabalhando com estados mentais racionais, mas como que a gente também pode transcender e ir para níveis de transpessoalidade para a gente poder perceber o que os feiticeiros, né, o que os magos conseguem ver e tocar, que é o mundo do invisível. Eu vou dar uma dica para vocês, que é o uso da maraca como um instrumento de poder do guerreiro. Vou mostrar. Se você puder comprar uma maraca que seja feita por um indígena com essa intenção da cura, melhor. É diferente de você ir numa loja de instrumentos musicais e comprar uma maraca feita, às vezes, industrialmente, né? Então, o pajé da tribo é quem normalmente confecciona as maracas. Essa maraca, por exemplo, é uma maraca que veio do México. Bom, intuitivamente, a gente pode marcar um pulso e a gente pode pensar em como ouvir e emitir som nas 3 direções. Então, como é que eu emito o som e escuto o som à minha frente, atrás de mim, à direita, à esquerda, em cima, embaixo. Por que isso? Minimamente, a gente tem 3 dimensões. E a gente chega também a estar mais consciente, mais perceptivo, e mais sábio, e mais atento, e mais consciente, se a gente tiver a percepção delas. Então, minimamente existe tudo que está à frente, tudo que está atrás. Mesmo que eu não veja, eu vou desenvolvendo pouco a pouco essa possibilidade de perceber tudo que está atrás de mim. O som é uma ótima maneira. Então, se você tem um companheiro, um filho, que pode fazer um exercício de tocar a maraca atrás de você e você ficar só ouvindo atrás, essa é uma forma, né, de você começar a ter percepção do espaço de trás. Além disso, nós temos tudo que está acontecendo à nossa direita, tudo que está acontecendo à nossa esquerda. E também tudo que está em cima, tudo que está embaixo. Essa também fica uma dica para vocês, né? Quanto mais você tiver atento a essas direções, mais centrado e mais no momento presente você pode estar e ficar. E, portanto, você está mais pronto para qualquer tipo de resposta que o mundo exigir, se você estiver percebendo mais. Porque normalmente o que acontece? A gente olha, mas a gente não vê. Então essa também é uma outra dica. Como é que você vai exercitando o olhar de uma maneira que não seja a maneira mecanizada e automatizada? Porque normalmente a gente olha, mas a gente não vê. Então, o Dom Juan fala no ver, né? Que é essa outra qualidade do olhar. Então, na verdade, eu olho e eu apreendo detalhes do que eu estou olhando, forma, cor, luz, que é
uma maneira de você fazer um desbloqueio ocular para poder ter mais consciência e mais percepção, né? Então, isso em relação à visão. Agora, voltando um pouco para a maraca, né? Você pode intuitivamente usar a maraca tocando fora do teu corpo físico, nessas 6 direções, para poder produzir uma frequência vibratória mais elevada, né? Quer dizer, quando você... A música tem muito esse poder, né? Eu fui musicista antes de fazer psicologia e hoje no corpo sonoro, que é o método, né, de trabalho de desbloqueio pelo som e pelo corpo, eu sempre considero que o poder de cura da música vem porque a frequência vibratória da música, ou de determinadas músicas, ela é muito elevada. Então, quanto mais vibrações por segundo você produzir no teu campo energético, melhor. Por quê? Porque a gente está vivendo num mundo e num momento onde muitas densidades, muitas formas de pensamento negativas existem, né? E nós mesmos estamos muito carregados, né? Por tensões, por preocupações, às vezes por problemas que nem são nossos. Então, o que acontece quando você usa a maraca? A maraca é uma maneira de você elevar a frequência vibratória do teu campo energético. E os indígenas usam muito a maraca, primeiro, para descarregar a energia negativa. Então, eles usam a maraca como limpeza energética, que você pode fazer intuitivamente. Estou dando essas dicas, né? Mas você pode criar outras maneiras de uso da maraca, porque na verdade a cura ou a transmutação energética vai se dar pela qualidade do som. Então, tem esse primeiro uso da maraca como instrumento de poder que serve para diluir densidades, desfazer negatividades. Um segundo uso é quando você toca a maraca e coloca a intenção, tem que ser pelo menos por uns 10 minutos, né? Porque aí já existe comprovadamente uma alteração de consciência e uma possibilidade de você ter insights que, se não for por essa via, você levaria talvez um tempo maior para ter. Mas a questão é como você chama partes da tua alma que estão perdidas. Um caso de depressão dentro do México Antigo, ele é considerado uma perda de contato com um pedaço do teu ser. É como se a tua alma tivesse perdida. Então, eles usam a maraca para chamar essa parte de volta e para que ela possa estar unificada. E um terceiro uso da maraca é quando você toca por 12 minutos, do jeito como você quiser, e depois você senta numa posição meditativa e espera receber alguma mensagem. Porque eles consideram também que a maraca é um instrumento visionário, que você pode receber mensagens, que você pode ter insights, que você pode receber guianças através dela. Bom, então eu estou falando um pouco sobre a música, né, pré-hispânica. Claro que existem os tambores, existem os teponaztlis. Vou mostrar para vocês um pau de chuva, que é um artesanato feito por um médico tradicional indígena e que também é usado como a maraca para dissolver negatividades, para trazer de volta partes do teu ser que estão desconectadas e também para ter visão. Então, só ouça o que esse instrumento faz. É um pau de chuva, né?
Para aproveitar que estamos com Quetzalcoatl, essa representação de uma cobra alada, de uma cobra que tem asas, é também um dos fundamentos da cultura mexicana. Por quê? Porque ela tanto se arrasta na terra, quanto ela alça o voo da imensidão do céu. Então, na verdade, Quetzalcoatl, que é essa serpente com asas, não sei se dá para vocês perceberem, porque é um trabalho escultural, mas aqui existem as representações das asas, né, dessa serpente. Na verdade, Quetzalcoatl é considerado um deus no México, justamente porque ele significa a superação da dualidade. É como se espírito e matéria pudessem, através dessa representação, ser unificados. Então, voltamos para o conceito da totalidade do ser, né, onde matéria e espírito estão juntos. E que é uma das bases, é uma das matrizes filosóficas do México. Bom, voltando para a frase, né? O guerreiro espiritual busca, através da impecabilidade, a totalidade de si mesmo. Seus principais inimigos são os defeitos, os vícios, as partes inconscientes e a irresponsabilidade. Existe dentro do caminho do guerreiro uma parte que é você poder espreitar a tua personalidade naquilo que ela tem de mais negativo, para você poder ter consciência e depois transformar. Então, uma outra dica: se você quer se melhorar como pessoa, se você quer ser um guerreiro espiritual, os teus inimigos estão todos dentro. Os inimigos do guerreiro espiritual nunca vão estar fora. Eles vão ser sempre negatividades. Então, que tal se você puder fazer uma lista? Quais são os meus defeitos? Quais são os meus vícios? Quais são as minhas inconsciências? Quer dizer, o que é que eu faço de conta que eu não vejo, mas está ali? É aquele material que não está totalmente inconsciente, mas também não está totalmente consciente. Então, qual é a lista das minhas inconsciências, nesse sentido? O que eu não quero ver? Que eu sei que está aí para mim poder ver e trabalhar, mas eu deixo de lado. E aonde eu estou sendo irresponsável? Se a gente tiver a humildade, né, de poder reconhecer e aceitar esses inimigos, já fazemos com isso uma grande parte do caminho. Eu acho que nem estamos falando em transmutar e modificar, estamos falando só em trazer para a consciência e aceitar que nós temos como missão de vida, como tarefa de vida, transformar essas negatividades. Então, é parte do caminho do guerreiro esse trabalho na personalidade, que é você poder reconhecer todas as tuas partes que não estão ainda sábias, amorosas, criativas, e através desse reconhecimento e aceitação, pouco a pouco ir fazendo o trabalho de modificação mesmo, né? de crescimento e de desenvolvimento espiritual. Por incrível que pareça, dentro dos povos indígenas que ainda se mantêm puros, eles têm essa consciência. Eles têm alguns fóruns dentro da coletividade, eles têm a mesa do almoço para conversar, eles dedicam alguns momentos
da vida deles ou do dia deles para falar sobre isso. Assim como eles falam nos sonhos, eles também falam sobre esses aspectos que fazem mal, né, ao coletivo, fazem mal ao outro e fazem mal a si próprios, né? Então, um outro exercício que eu recomendo e que eu vou ensinar para vocês agora, na posição em pé. Gente, então um exercício que é muito simples, posição vertical, você dobra um pouco os dois joelhos, de forma que você possa enraizar seus pés na terra. Da cintura para baixo, terra. Aí, você eleva teus braços na direção do céu, sem perder teu eixo, e faz a relação do teu corpo com o céu. Primeiro objetivo desse exercício: você tem a consciência do teu corpo, da cintura para baixo, da cintura para cima. Isso te traz para o momento presente, né? Se você tem a consciência corporal, você está no aqui e agora. Então, a primeira função é essa. Segundo objetivo é unificar esses polos céu-terra. É sentir a ação dessas duas forças chegando até você, que é uma maneira de chegar na totalidade do ser. E um terceiro objetivo, que é você poder silenciar e ficar um pouco nessa postura de apenas acompanhar tua experiência momento a momento. O Dom Juan fala do conhecimento silencioso, onde você para a mente para poder conhecer. Então eu convido vocês a experimentarem isso, né? Quer dizer, é um exercício super simples, que você pode fazer em qualquer lugar. Se você tiver natureza, se tiver um lugar dentro da casa, do teu espaço, para poder pôr o pé no chão, melhor, para poder fazer conexão com o céu, melhor. Mas em qualquer lugar, você chama pelo céu, chama pela terra, unifica, respira, conscientiza a cor e espera. O tempo que for um tempo suficiente, né? Lógico que vai cansar as mãos, na hora que cansa você sai, mas essa é uma maneira que eu acho que ao mesmo tempo te dá raiz e ao mesmo tempo te alça, né? te eleva na direção também do espírito. Bom, gente, eu estou falando aqui assim e estou dando dicas, né, muito simples, recapitulando, né, como trazer a dimensão sagrada para tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, como começar o teu dia captando a energia solar, reverenciando as forças da natureza, agradecendo, rezando desde o teu coração, né, fazendo alguma prece, fazendo algum cântico. Como que você pode investigar o teu inconsciente através de poder contar teus sonhos para os teus familiares, para os teus amigos, para o teu namorado, para o teu filho, não importa. Essa dica também de você usar a maraca, né? Vou fazer de novo um pouco aqui. Quer dizer, como que você usa a maraca para poder, ao mesmo tempo, limpar, descarregar a energia negativa, trazer de volta partes suas que estão perdidas e visão, que é quando você termina de tocar, para, espera e recebe. Bom, são pequenas dicas, é muito pouquinho tudo isso que eu estou dando para vocês, e se for muito complicado vocês fazerem isso no dia a dia, eu tenho em São Paulo um espaço terapêutico onde eu
transmito esses conhecimentos e proporciono algumas vivências. Além disso, se você tem interesse em conhecer mais profundamente a cultura mexicana e ter de fato uma experiência de autotransformação, vamos para o México. Eu levo grupos de brasileiros para o México todos os anos, em alguns programas específicos. Agora, em novembro, está acontecendo Dias de Muertos, que é uma festa considerada patrimônio histórico pela Unesco, e que é uma oportunidade muito interessante de você mudar o teu ponto de vista sobre a morte. Como eu falei para vocês, a morte dentro do México Antigo é uma pedra fundamental e ela é conselheira. Uma dica boa, né, que você não precisa ficar assustada com ela e que pode ser assim muito interessante. Imagine que você tenha a tua morte a meio metro de distância do teu lado esquerdo, que é onde o Dom Juan descreve que ele está. Se você tem qualquer problema, se você tem qualquer dúvida, se você tem uma preocupação, peça conselhos para a morte. Pergunte para ela o que fazer, como conduzir, o que escolher, que com certeza você terá resposta. Essa viagem ao México acontece várias vezes ao ano, com propósitos bastante específicos, de acordo com datas, né? Então tem passagem de ano, às vezes tem Dias de Muertos, às vezes tem Semana Santa. Eu conto com uma equipe de indígenas curadores, que são guardiães da tradição. Eles guiam um grupo para lugares sagrados do México, onde a gente faz rituais, onde a gente faz trabalhos de cura. E realmente eu posso, dentro da minha experiência, eu comecei a levar grupos em 96, que as pessoas realmente, elas regressam para as suas vidas de uma outra maneira, né? Acho que de uma maneira muito, muito diferente daquela de quando elas foram. Por quê? Por causa de tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Que é muito impactante. É um lugar que tem muita energia de cura, né? São 52 pirâmides. Então vocês imaginam o quantum de energia cósmica o país México capta. E se você entra com uma intenção de autotransformação, com certeza você vai fazendo processos emocionais que são muito transformadores. E eu mesma, né, tenho na minha vida mudanças muito importantes. Resolvi ser mãe aos 38 anos de idade, depois de uma viagem. Mudei a minha maneira de conduzir meu trabalho depois de uma viagem, minha alimentação, a integração desses conhecimentos todos no meu dia a dia, de modo que eu me sinto hoje uma pessoa melhor e posso também transmitir esse conhecimento para quem vem pedir, né, por ajuda ou por autoconhecimento. Além de ir para o México, se você tem interesse nessa cultura, de vez em quando eu trago curadores indígenas mexicanos para darem cursos em São Paulo. E nesse ano vai estar vindo Santiago, que é presidente do Conselho Nacional dos Médicos Indígenas do México. Se você quiser saber um pouco mais, também é uma outra oportunidade de você ter acesso a esse conhecimento. E eu gostaria de terminar num outro lugar aqui do meu espaço e vou cantar para finalizar uma música que é uma invocação à lua, que é considerada uma energia feminina, né? Então, que vocês também vão poder aprender. A letra dela está em castelhano, não é mais em náhuatl, está em castelhano e ela é muito facinha de ser aprendida e muito bonita também. Então eu vou mudar de lugar e vou cantar essa música para vocês, para a gente finalizar o nosso contato. Tá bom? Mestle é o nome náhuatl para lua, tá? Então é uma canção de invocação às forças da lua. Mestre, mestre,
Mestre, Mestre, bendice nuestro camino, ilumina nuestros sueños y también nuestro destino.